Muito bem, professor Maurício Serva conversando conosco aqui sobre esse tema da responsabilidade social corporativa do terceiro setor. E esse é o momento agora da gente atender algumas das perguntas que vocês, que nos acompanham ao longo de todos os programas que já fizemos, dentro desse programa de oficinas de gestão, perguntas que vocês remetem. Eu vou passar algumas delas aqui ao professor Maurício. A Débora, que é aluna do curso presencial, obrigado, Débora, por ter participado. De que forma a sociedade pode certificar-se que uma organização realmente pratica a responsabilidade social e não apenas uma ação pontual ou mesmo uma estratégia de marketing? Como é que a sociedade identifica e reconhece isso, professor? Para a gente responder a Débora. Justamente vínhamos falando sobre a questão das normas internacionais, algumas normas são nacionais. Essas normas, a obediência, o atendimento a essas normas é um sinal importante, eu diria que talvez o sinal mais evidente de que uma empresa está no bom caminho da responsabilidade social e não somente divulgando como um falso marketing, né? Evidentemente que é necessário para o cidadão ter um conhecimento, ainda que panorâmico, né, do teor desses instrumentos, né, dessas normas. Uma delas se expressa através de uma demonstração, né, que se publica, que é o chamado balanço social, né, já muito divulgado no Brasil, fora do Brasil. Há modelos como o balanço social do IBASE, que é uma instituição, foi uma instituição criada pelo saudoso Betinho. Né, que legou à nossa sociedade também esse instrumento de responsabilidade social de empresas, coisa que pouca gente sabe, né? Então, as empresas brasileiras hoje utilizam muito o modelo do balanço social do IBASE e, ao publicar o seu balanço econômico-financeiro a cada ano, certas empresas também, ao lado, publicam o balanço social. O Instituto Ethos, ao qual eu me referi há pouco, também elaborou e publicou um conjunto de indicadores muito interessantes sobre a cidadania empresarial, sobre empresas que praticam bons projetos de responsabilidade social. Evidentemente que quando o cidadão ou o consumidor de certos produtos se depara com um demonstrativo desse tipo, realizado pela empresa A, B ou C, e com a marca do Instituto Ethos, dos indicadores Ethos, do balanço social do IBASE, do GRI, que é uma espécie de referência internacional também para declarações empresariais não econômicas, né, não financeiras. É uma forma do consumidor e do cidadão ter sinais de que aquela empresa, de fato, é uma empresa cidadã, né? Agora, evidentemente que há algumas empresas que estão instaladas no mesmo local onde vivem certas pessoas, e ali no município, no estado, podemos acompanhar, né, a trajetória daquela empresa. Se é uma empresa, Áureo, que nunca foi envolvida em escândalos financeiros, se é uma empresa, por exemplo, que não tem um volume significativo de reclamações em órgãos como o PROCON, não é? Porque a responsabilidade social também ela é ampla. Se é uma empresa que nunca foi acusada de nenhum problema com licitações, com órgãos públicos, estou dando apenas aqui alguns exemplos, e nós podemos ter também uma evidência, mesmo que não sejamos conhecedores, né, profundos desses instrumentos de indicadores, de balanços sociais, etc. Mas já é também um indício importante, né? São empresas que estão mais ou menos bem no caminho para uma empresa cidadã. Então, Débora, a sua questão ela é muito importante, porque ela espelha uma preocupação sua, mas também de várias outras pessoas, num mundo de imagens, como vivemos hoje, né? Como podemos nos certificar ou termos uma melhor compreensão se tal ou qual empresa, organização, etc., está falando a verdade, né, daquilo que faz. Vamos a mais uma pergunta, professor Vamos. Maurício. Essa do Guilherme, também aluno aqui do curso presencial. Para que as organizações pratiquem a responsabilidade social de forma profissional, é importante que elaborem uma espécie de planejamento estratégico.
Quem faz isso? A mesma equipe que já criou o planejamento estratégico operacional daquela empresa? Ou é preciso criar uma outra equipe que administre apenas o planejamento estratégico relacionado à responsabilidade social? É a pergunta do Guilherme, professor. Guilherme, obrigado pela sua questão, uma questão bem técnica e muito interessante, principalmente no âmbito da formação em administração. O ideal, eu diria idealíssimo, Áureo, é que tivéssemos na empresa uma equipe de profissionais especializados em responsabilidade social e fizessem não só o planejamento, mas o acompanhamento das ações, o controle, a avaliação do que se faz, se alcançou as metas, se não alcançou, por quê, e também, importantíssimo, a sistematização dessas ações para que a própria empresa e outras empresas pudessem aproveitar essa experiência ou essas experiências vamos dizer, de sucesso, mas também aprendemos com os fracassos, né, que as empresas estão se lançando. Mas vamos pôr os pés no chão. Isso não é simples, não é fácil você ter uma equipe especializada de profissionais para fazer e acompanhar o planejamento estratégico das ações de responsabilidade social. Então, muito importante, eu diria que o ponto crucial aí é que a estratégia de responsabilidade social faça parte do conjunto de estratégias negociais da empresa. Ou seja um item ali, um item importante, um item significativo, uma dimensão importante do planejamento estratégico. Se a empresa não tem condições de ter um grupo permanente de profissionais, ela pode contratar uma assessoria, uma consultoria de organizações especializadas, de profissionais especializados, que podem passar algumas semanas, alguns meses, um período na empresa, ajudar a elaborar o planejamento estratégico de responsabilidade social, eu diria até com cuidado de, na mesma época em que esteja sendo elaborado o planejamento estratégico global da empresa. Então, que esse profissional ou esses profissionais trabalhem junto com os estrategistas da empresa e consigam inserir aquelas expectativas e aquele planejamento no planejamento global da empresa. Isso poderia ser uma solução também interessante. Possível, se não exatamente a ideal, mas possível. Perfeito. Né? A pergunta agora é do José, do Polo de Lages. Obrigado também a você, José, que nos acompanha mais à distância, né, José? E nós falamos sobre isso, mas eu faço questão até de dirigir a sua questão, professor Maurício. Qual é o elo de ligação, pergunta o José, entre responsabilidade social, corporativa e o terceiro setor, exatamente? Podemos pensar, José, obrigado pela sua questão e eu diria um obrigado especial, porque trata-se de um aluno em outra cidade, um aluno do programa de ensino à distância, no caso Lages. Lages. Lá no Planalto. Muito obrigado, José. Você nos dá a condição de reafirmar algo que colocamos aqui há pouco. Esse elo de ligação entre responsabilidade social corporativa e terceiro setor, eu diria até e sociedade civil organizada, ele pode ser visto de duas formas. Uma, tecnicamente falando, em termos administrativos, pela gestão das parcerias. Então, quando uma empresa faz uma parceria com uma ONG, no caso, uma organização da sociedade civil, ela está se lançando, né, num terreno novo para ela está trazendo como parceira uma organização que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é a organização que visa lucro, tem uma outra lógica, tem uma outra ideologia, tem outros valores, e ela está trazendo essa organização para trabalharem juntos. Isso não é simples e eu dizia há pouco, precisamos transformar esse desafio em projetos pedagógicos, que se ensine um aluno de administração a gerir parcerias entre organizações de natureza muito diferentes entre si, né? Então, do ponto de vista técnico, o elo é a gestão de parcerias. E do ponto de vista social, são os projetos, tá certo? Os projetos que é a concretização de uma intenção, muitas vezes de um sonho, né, com a realidade. Né? Aquele sonho vai ao encontro de uma realidade que é uma realidade comunitária, é uma realidade social e muitas vezes uma realidade difícil de ser enfrentada, são questões muito complexas. Um exemplo, os morros
da cidade do Rio de Janeiro, né? Há morros na cidade do Rio de Janeiro que tem uma população maior que a maior parte dos municípios brasileiros. O Morro da Rocinha, por exemplo, tem aproximadamente, estima-se, 120 mil habitantes, né? É um pouco mais de um quarto da cidade de Florianópolis, só num conjunto de favelas, né? Então, hoje já nem se chama favela, se diz comunidades. Comunidades. Né? Comunidades. Então, se uma dada empresa, e existem várias empresas no Rio de Janeiro atuando nas comunidades, né? Tem a intenção de ajudar uma comunidade, por exemplo, a se libertar do tráfico, do jugo dos traficantes, né? Construindo ali praças esportivas, escolas, bancando projetos para os adolescentes, as crianças, né? Para que eles não se dirijam para o tráfico. Essas empresas necessitam, eu estou dando esse exemplo assim, eu diria bem crítico, né? Bem agudo, elas necessitam das organizações comunitárias da comunidade ali, da Rocinha, no caso, para entrar como mediadoras, contato, né? Para se legitimar e, principalmente, saber com exatidão o que aquelas pessoas precisam e como elas precisam daqueles serviços, daquela ajuda. Porque quem está de fora tem ideias a respeito, mas só os membros da comunidade é que conhecem profundamente seus problemas. Então, olha, no nível social, na prática, vamos dizer assim, o elo são os projetos, são as ações, né? Mais uma pergunta aqui, professor Maurício, essa da Camila, também aluna aqui do curso presencial. Obrigado, Camila. As ONGs ou ONGs são organizações do terceiro setor. Isso significa que elas atuam apenas em projetos de cunho social? A caracterização delas como uma entidade do terceiro setor já define que elas só atuarão nesta área de cunho social, desses projetos sociais? E aí, complementando, a Camila pergunta, podem ou devem acontecer parcerias dessas instituições com o Estado? O senhor também já falou disso, acho importante destacar, professor Maurício. Camila, muito obrigado pela sua questão. Ela pode nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm. Então, obrigado duplamente. Em primeiro lugar, vamos então por partes. A sua primeira questão. As organizações do terceiro setor não necessariamente devam atuar somente no campo social. Eu diria que prioritariamente no campo social, tá, Camila? Mas elas podem, e vamos pensar mais objetivamente, elas devem também, se possível, ter algumas atividades econômicas, porque a sua sobrevivência é muito difícil. Para uma empresa sobreviver, ela vende produtos no mercado, presta serviços, etc. É a sua finalidade. Mas para uma organização do terceiro setor, que vive de doações, que vive de recursos públicos, que vive de parcerias, às vezes, com empresas privadas, é muito difícil a sobrevivência, principalmente num país como o nosso, em que as doações, em geral, não têm uma contrapartida fiscal, ou seja, não há uma compensação de alívio de impostos. Então, num país como os Estados Unidos, em que essa compensação é muito grande, empresas e pessoas físicas no Canadá, também em outros países, doam muito para organizações do terceiro setor, porque eles têm, ao doar, ele tem também uma resposta no nível fiscal. No Brasil, isso praticamente não acontece. Então, as pessoas não são incentivadas por essa via a colaborar com projetos sociais. Daí, as organizações do terceiro setor sofrem muito para manter a sua capacidade de sobrevivência. Então, seria de bom tom que ela desenvolvesse em paralelo algumas atividades econômicas, mas com o cuidado de que essas atividades não venham a sobrepujar a sua missão social. Então, o primeiro objetivo é social, mas a atividade econômica vem em função de viabilizar, muitas vezes, a permanência de profissionais, de contratar administradores para tocar os seus projetos, por exemplo. Então, daí, hoje, até chamamos de economia social, uma classificação que abrange um grande conjunto de organizações da sociedade civil,
que têm objetivos sociais, mas desenvolvem atividades econômicas para a sua sobrevivência e para financiar os seus objetivos sociais. A segunda questão, então, para terminar, se essas organizações devem fazer parcerias com o Estado? Sim. Sim, eu diria até o Estado deve buscar essas organizações para fazer parcerias, para financiar as suas ações, porque elas prestam um serviço muito importante, necessário. O Estado sozinho já não consegue fazer frente às necessidades que são muito grandes, e essas organizações têm, como eu disse antes, uma expertise que deve ser reconhecida, né? Então, cada vez mais, nós observamos que o Estado brasileiro está buscando a associação com essas organizações. Esses anos de governo Lula, por exemplo, foram marcados pela intensificação dessa parceria. É óbvio que nem todas as parcerias resultaram em efeitos desejados, mas a própria intenção governamental em abrir-se para parcerias com organizações do terceiro setor, e eu diria assim, da sociedade civil, é um bom sinal, não é? Porque países democráticos mais experientes do que o nosso, em termos democráticos, porque nós temos apenas 20 e poucos anos que saímos da última ditadura militar, países que nunca tiveram, né, em sua história fases de ditadura, por exemplo, tem uma democracia muito desenvolvida, é muito comum nesses países que o Estado faça parcerias com organizações da sociedade civil e que chame essas organizações à mesa para discutir as políticas públicas, né? Então, o que é bom, acho que a gente deve copiar. Com certeza. Bom, nós acabamos chegando ao final aqui do nosso tempo reservado para esta conversa bastante rica, intensa, profícua aqui com o professor Maurício Serva, dentro do tema Responsabilidade Social Corporativa e o Terceiro Setor, em mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento. Professor Maurício, lhe agradeço antecipadamente e gostaria de ouvir aí a sua fala final, seu encerramento, sobretudo dirigido a toda essa moçada, esses meninos e meninas aí que nos acompanham e que têm essa ansiedade, essa expectativa, essa dúvida sobre, entre outras coisas, o seu futuro profissional, sua atuação profissional, a sua educação continuada, por que não dizer, na área de administração especialmente, professor. Em primeiro lugar, Áureo, eu gostaria de agradecer a você pela receptividade, aqui a sua disponibilidade em estar conosco discutindo este tema. Agradecer também a direção do Departamento de Ciências da Administração de nossa universidade, que nos convidou para discutirmos um pouco aqui com os nossos alunos sobre essas questões. E a vocês, queridos alunos, eu diria, abre-se um campo formidável, abre-se um campo no nosso horizonte profissional que, como se diz na gíria, veio para ficar. Ele não é uma moda, porque ele está ligado a algo que é essencial na nossa sociedade, justamente as grandes lacunas que o capitalismo acelerado do século passado nos legou, as lacunas sociais, as lacunas ambientais, né, que nos legou uma série de problemas que não terão solução no curto prazo. E, em paralelo, curiosamente, então, abre-se um campo de trabalho novo para o administrador. A área social, a área ambiental, a área de desenvolvimento sustentável. Eu diria a você, querido aluno, não tenha receio. Se você tem sensibilidade, se você tem vontade de atuar nessas áreas, busque a sua formação complementar, leia bastante, participe das redes, participe das associações, das oportunidades que você tiver e que não são poucas hoje em dia, de aprender mais sobre esses conceitos e essas práticas, porque abre-se um campo profissional extraordinário para nós administradores. Doravante, o administrador não será somente aquele profissional que está à frente de empresas com fins lucrativos, nem tampouco de organizações governamentais especificamente. É também o profissional que estará gerindo, né, conduzindo organizações do terceiro setor, organizações voltadas para o desenvolvimento sustentável, organizações, como se diz mais popularmente, sociais,
que estão atuando nas grandes questões sociais do nosso país. Então, é necessário expertise, é necessário capacitação, profissionalização nessas áreas e cabe a nós ocuparmos esse devido espaço. Muito obrigado a vocês pela atenção, pela curiosidade em discutir o tema e espero que todos vocês que se interessem por essas questões tenham sucesso na sua vida profissional. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado a você que esteve conosco, nos acompanhando. E você já sabe a programação completa, a agenda das próximas teleconferências e todos os programas anteriores no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.